Graças e paz, boa noite. Meus queridos, estamos iniciando mais uma Universidade da Vida, né, que está trabalhando, ensinando, equipando você para cumprir uma missão. Meus queridos, o tema de hoje nós vamos continuar falando sobre discipulado, né? Se eu perguntasse para você, já perguntando, você sabe o que é discipulado? Você sabe o que é ser um discípulo de Jesus? Mas vamos pensar, o que é discipulado? Nós já temos alguns dias que estamos falando sobre esse assunto, né? O que significa fazer discípulos? Porque talvez você esteja há tanto tempo na igreja, é, escute falar sobre o assunto, mas você até já participou de uma classe ou de uma conversa sobre discipulado, mas nunca você se aprofundou no assunto para praticar, para abençoar outras vidas. Eu gostaria de convidar você a ler o livro de Mateus, no capítulo 28. É bem conhecido esse texto, o versículo 21, onde, na versão internacional, ele vai dizer o seguinte: portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, queridos, Jesus nos exorta, né, nos manda. Uma versão mais formal vai falar ide, né? Aqui, na versão internacional, vai dizer vão e façam discípulos. E esse fazer discípulo é um leque tão grande que ele fala assim, todas as nações, o mundo inteiro. E depois que fizer discípulo, aí ele continua, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiro eu tenho que fazer discípulo. Mas como vou fazer discípulo? Vou resumir aqui, falar um resuminho, porque nós vamos comentar sobre isso mais adiante. Mas fazer discípulo, eu vou ensinar, à luz da palavra, a ser discípulo de Jesus. Então, ele vai imitar Jesus. Eu sou um imitador de Jesus. Você é um imitador de Jesus. E você vai ensinar as pessoas para quem você vai fazer discipulado, ensinando a elas serem seguidores de Jesus Cristo. E aí continua a ordem dizendo que eu vou batizá-las, né? Batizando-os, né? Ensinando-os a obedecer. Então, o que é discipulado? Pensando, o que significa fazer discípulo? Eu gostaria que você pensasse sobre isso com muito amor, com muito cuidado, né? Porque isso é algo para a vida inteira, que você vai ser abençoado e você vai abençoar outras vidas, né? As palavras de Jesus, ela acrescentam o crer como antecedente ao batismo, tanto em Marcos como Mateus. Ele dá uma ordem para que nós possamos ir pregar, ensinar, fazer discípulo e batizar. Então,
com uma missão de pregar a palavra de Deus. Querido, o discipulado envolve salvação. Até podemos dizer que o fazer discípulos, enquanto finalidade, visa conduzir as pessoas à salvação. Então, fazer discípulo, eu vou conduzir a pessoa à salvação. Eu estou pegando como base aqui do nosso estudo o relacionamento discipulador, né, do nosso querido Diogo Carvalho, né? Então, e ele descreve muito bem sobre essa forma de fazer discípulo. E ele começa descrevendo aqui sobre o dom gratuito que Deus oferece a todos os homens e o que compreende a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Com razão, o discipulado tem o alvo de aperfeiçoar as pessoas em Cristo. Então, o discipulado, ele vai trabalhar na vida das pessoas para que elas conheçam a Jesus e tenham uma vida regida, orientada, guiada pelo Espírito Santo de Deus, pelos ensinos de Jesus Cristo, tendo Jesus como o nosso exemplo maior. Meus queridos, em, em Colossenses, o capítulo 1, versículo 28, Paulo ele afirma o seguinte: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, né? Versão internacional. Na Bíblia Linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: assim nós anunciamos a Cristo todas as pessoas com toda a sabedoria possível. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Então, meus queridos, é, anunciamos, aconselhamos, ensinamos toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E isso, com certeza, começa com o arrependimento e a fé. Claro, se eu não tiver fé em Jesus, eu não vou me arrepender do meu pecado, né? Então, se eu não tiver o desejo de conhecer Jesus e reconhecer que eu sou pecador, eu não vou colocar a minha fé em Jesus. Eu vou apenas saber que Ele é um líder, um mestre. Mas, queridos, discipular também exige pregar o evangelho com vista à conversão ao batismo. É isso que o evangelho de Mateus nos ensina no capítulo 28. Nós devemos fazer discípulo, ensinar a pessoa, demonstrar a pessoa de Jesus Cristo para ele, levando, guiando ao batismo e ao amadurecimento para a pessoa ir crescendo. Tanto isso que nós batemos na mesma tecla todos os dias, todos os encontros. Lê Bíblia, ora, conheça Jesus, tenha um relacionamento, porque o amadurecimento é para a vida e para a multiplicação. Por outro lado, meus queridos, é um processo de relacionamento explicado por Jesus, o qual chamamos de relacionamento
discipulador. Isso é importante. Mas eu preciso desejar e me colocar à disposição de Jesus para que ele me use, né? Creio que Jesus tinha isso no coração. Está nítido isso, né? O desejo que eu e você fosse realmente boca de Deus aonde chegarmos. Está no coração de Jesus esse pensamento. Meus queridos, é importante que cada um discípulo de Jesus compreenda que um relacionamento discipulador abençoa a vida do outro. O novo conceito de conversão tem sido muito falado, tudo para nós gira em torno de obtermos uma decisão ao lado de Cristo. Um levantar de mão durante um apelo, uma repetição de uma oração de confissão impressa em um folheto. Não exploramos a profundidade de temas como regeneração, novo nascimento, conversão. Vamos relembrar como eles são tratados na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Queridos, o Diogo está falando o seguinte aqui, que quando pensamos o que é discipulado, o que é fazer discípulo, né, percebemos que um problema que afeta a muitos é que nós achamos que a pessoa, ela, ao levantar a mão, fazer uma oração de confissão, ela está ali aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E muitas vezes a pessoa só apenas expressou e não realmente houve uma conversão genuína, né? E, e o discipulado vai ensinar a pessoa quem é Jesus, vai ensinar a pessoa a ela andar como Jesus deseja, como Jesus andou, e vai ter uma vida digna, uma vida de santificação, uma vida saudável, sã, espiritualmente falando. É, a declaração doutrinária, que vai falar sobre a salvação, diz o seguinte: a salvação é individual e significa que a redenção do homem na inteireza de o seu ser. Então, a salvação é individual. Não é porque meu pai é salvo que eu vou ser salvo, ou vice-versa. Meu filho é salvo e eu não sou, por exemplo. Ou minha esposa é salva, mas eu não vou para a igreja, então ela vai por nós, por toda a família. Não, a salvação é individual, o relacionamento com Deus é individual. E toda pessoa, todo ser humano precisa conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele. A regeneração, né, é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido dele fazendo uma nova criatura. O arrependimento implica mudança radical do homem interior. Então, olha aí interessante. Você crê em Jesus, você é salvo e começa o processo, essa regeneração acontece fazendo a transformação na sua vida, né? De tal forma que você se transforma em uma nova pessoa, com um novo ser, essa transformação interior de dentro para fora. E aí a fé, ela brota, a fé e a confiança, a aceitação de Jesus como Salvador e a total entrega da sua personalidade a Ele. E aí acontece uma transformação e você passa a ser agora um homem justificado
pelo poder do Espírito Santo de Deus, o qual nós chamamos aí a justificação. A justificação ocorre simultaneamente com a generação, é o ato aí dessa transformação, é o ato pelo qual Deus, considerando os méritos do sacrifício de Cristo, né, absolve no perdão o homem de seus pecados e os declara justo, capacitando para uma vida de retidão diante de Deus e de correção diante dos homens. Então, aconteceu aí a transformação do ser humano, salvação, regeneração, né, a justificação, né? E vem o quê? A santificação, que é o processo que você entra agora, né, até a vinda de Cristo, um processo de transformação, é uma transformação de mente, o seu interior, né? Aquilo que aqui diz o seguinte: a santificação é o processo que principiando na generação, quer dizer, inicia na generação, leva o homem à realização dos propósitos de Deus para sua vida e o habilita a progredir em busca da perfeição moral e espiritual de Jesus Cristo, mediante a presença e o poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, meus queridos, a santificação é um processo de limpeza, de transformação. Né? Isso aí vai ser a vida inteira. O homem, ele precisa se deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Homem, quando eu falo, homem e mulher, certo? Então, meus queridos, isso há uma necessidade, né, de nós, de acontecer essa transformação. Por quê? Porque o homem transformado, ele passa a ser um homem que ele vai semear a palavra de Deus. Ele vai semear o tempo todo. Eu fui chamado para servir ao Senhor. Você foi chamado para servir ao Senhor. E quando nós semeamos a palavra de Deus, nós estamos discipulando, nós estamos ensinando a pessoa a ser discípulo de Jesus. Tá? Aqui no livro Discipulado, um projeto de vida, nós vamos encontrar aqui alguns ensino ou algumas exortações para a prática daquilo que a palavra de Deus nos exorta, né? Servir a Deus não é um castigo, é um privilégio. A Bíblia diz que quando nos dispomos a servir, somos comparados a embaixadores, né? Em segundo Coríntios, o texto nos chama atenção para essa abordagem, segundo Coríntios, capítulo 5 versículo 20. Quem é embaixador aí que está me ouvindo vai lembrar muito bem disso, né? Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixe que Deus os transforme de inimigo em amigo dele. Né? Numa versão Almeida, corrigida fiel, vai dizer aqui: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Embaixadores, então nós vamos apresentar, nós vamos falar, né, daquilo que Deus nos manda, que Deus nos exorta, que Deus nos dirige a fazer. O importante é que eu e você estejamos o quê? Obedecendo. O novo chamado é para servir ao Senhor como cooperadores, né? Como servo de Deus, cooperando no ministério, na obra de Deus. Você está preparado para ser um cooperador?
Você está preparado para ser um homem que realmente, ou uma mulher que realmente teme ao Senhor e obedece a Ele? Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, diz assim, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Né? Então, o texto diz que nós somos cooperadores. Na Bíblia Linguagem vai dizer assim, porque nós somos companheiros de trabalho do serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Meus queridos, a importância de eu colocar minha vida a serviço do Senhor. Este serviço se resume em plantar a semente, que é a palavra de Deus, no coração das pessoas, usando como ferramenta a nossa comunicação, a nossa conduta, a nossa influência e as nossas orações. Não plantamos, mas não por conta própria, pois a lavoura não é nossa, é do Senhor. Portanto, não devemos buscar a glória pessoal. Basta lembrar que na parábola do semeador, a ênfase não foi o semeador, não foi a sua aparência em sua experiência, nem tampouco as suas realizações. O que Jesus enfatizou foi a semente e o solo. A missão do semeador é o quê? É semear. Foi simplesmente fazer com que o solo recebesse a boa semente. Então, o que nós somos exortados a fazer é que realmente, o que Jesus enfatizou, é que realmente nós possamos levar a semente para as pessoas, que é a palavra de Deus. A missão do semeador foi simplesmente fazer com que o solo recebesse a boa semente. A qualidade e a quantidade da colheita dependerá do tipo do solo em que a semente cair. Portanto, o semeador não tem do que se gloriar. Você está entendendo a importância de você dizer para Deus, como Isaías disse: Senhor, eu estou aqui. Me dá pessoas para ensinar a tua palavra. Me dá pessoas para discipular. Eu agora entendi o que é discipulado. É ensinar a tua palavra. É ensinar as pessoas a ser teus discípulos. E elas vão se encontrar contigo, vão ser salvas, vão querer se batizar. Eu entendo isso, Senhor. Meus queridos, se nós aproveitarmos cada oportunidade para falar do amor de Deus, colocar em nossa vida o prazer de compartilhar aquilo que cremos no círculo dos nossos relacionamentos, seja na escola, no trabalho, na família, entre os amigos, ou em qualquer lugar onde estivermos, nos colocarmos à disposição de Deus para ensinarmos a palavra dele, nós vamos ganhar muita gente para Cristo. Nós vamos fazer muitos discípulos de Jesus. Meus queridos, Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer o seguinte: cuidado com aqueles que enfatizam mais o seu currículo do que a semente que está plantando. Cuidado com aqueles que se preocupam mais com a carreira que ele mesmo idealizou do que com a carreira que nos está proposta. A minha pergunta para você nesse dia é o seguinte, nesta noite: qual é a proposta? Qual é a carreira que está proposta para você? Em outras palavras, você tem sido um discípulo de Jesus? Você tem discipulado? Você tem ensinado?
Você tem se colocado na brecha para compartilhar a palavra de Deus? Você tem se colocado na brecha para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Fazer com que a lavoura cresça? Se você planta a semente, a ideia é que a lavoura cresça, a plantação cresça, floresça, frutifique. Você é um instrumento do Deus vivo. Você está pronto? Entrega teu coração ao Senhor. Confia nele. Diz, Senhor, eu estou aqui. Não importa que idade você tenha. O importante é a sua disponibilidade. Você tem parentes, amigos, vizinhos. Você conhece muita gente que não conhece Jesus. E Deus escolheu você para levar uma mensagem de salvação, de libertação. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, eu venho aqui diante de Ti para clamar por cada pessoa que está nos ouvindo, ou que nos ouviu nesta noite, neste momento, seja qual for. Eu peço que tu a visite, que tu a abençoe, que tu enche o coração dessa pessoa do teu amor, para que essa pessoa sinta o desejo, Deus bendito, de levar uma mensagem de salvação, de libertação, de transformação, para aqueles, ó Deus, que ainda não têm um relacionamento pessoal contigo. Nos usa, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Nos abençoa e nos faz, ó Deus, abençoadores de outros povos. No precioso nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo no seu coração. Deus te abençoe.